Que todos nós vamos desencarnar, todo mundo sabe, mas o que de fato acontece ao espírito no momento da desencarnação é isso que nós vamos ver hoje nessa verdadeira aula em forma de palestra realizada pelo nosso querido doutor Paulo César Fructuoso, e eu tenho certeza que após esse vídeo de hoje, todos nós vamos estar mais enriquecidos com tamanho aprendizado. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, esse assunto é de muito interesse para todos nós, pois todos vamos passar pela desencarnação. Então todos nós queremos saber o que acontece ao espírito nesse momento. Essa palestra que eu vou trazer aqui para vocês fez parte do 5º CETESP, Seminário de Ética e Espiritualidade, realizado pelo Centro Espírita Jesus de Nazaré, Grupo Espírita Ética e Cidadania e pela Fraternidade Espírita Cristã. Então eu queria agradecer ao Grupo Espírita Jesus de Nazaré, na pessoa do amigo André Luiz, que autorizou a reprodução do vídeo. E pessoal, o Grupo Espírita Jesus de Nazaré realiza um trabalho incrível, vários projetos que atendem com muito amor e carinho irmãos que estão necessitados. E o Centro Espírita está passando por uma ampliação que dará a eles a oportunidade de ampliar esse trabalho de caridade. Pessoal, são vários projetos incríveis que unem a espiritualidade e a ajuda social que faz a diferença na vida de tantas pessoas necessitadas. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o canal do Centro Espírita Jesus de Nazaré aqui no YouTube, o link para o Instagram deles, para vocês entrarem lá e conhecerem em detalhes todos esses projetos que fazem a diferença na vida de tantas pessoas. E essa aqui, pessoal, é a chave Pix para vocês contribuírem com todas essas ações lindas de amor e de caridade, tá bom, pessoal? Nós sabemos que todo o bem que a gente faz volta para a gente durante a nossa trajetória, durante a nossa estrada evolutiva. Que bom que existem irmãos como os trabalhadores desse centro espírita, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, que faz um trabalho tão lindo, que é um farol de luz em meio a tanta escuridão que nos rodeia. Então eu queria pedir para você, meu amigo, minha amiga, fazer a sua doação. Pode ser o quanto você tiver, não tem problema. Pode ser pouquinho, mas esse pouquinho vai fazer a diferença, tá bom? E eu tenho agora como meta um dia ir lá conhecer esse centro espírita, porque o trabalho realmente é incrível. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou Aderir. Pelo convite honroso da Casa Jesus de Nazaré. E vamos ver o que é que os nossos amigos aí dos outros planos de existência nos reservaram para essa tarde. Eu costumo dizer nas minhas apresentações que não ensino não, eu venho aprender em conjunto com aqueles que estão me ouvindo, porque muitas vezes eu percebo que eu estou servindo como instrumento daquilo que venha a ser transmitido a nós nesses encontros. Então eu sou o primeiro a perceber, eu sou o primeiro a aprender, o primeiro a ouvir, e muitas vezes eu sinto um arrepiozinho e eles dizem do lado de lá que a felicidade que nos aguarda de acordo com nossos procedimentos, evidentemente, não tem como ser descrito em línguas mortas ou vivas que percorrem a humanidade.
mas que há determinados momentos em que a ponta do véu de Ísis, que separava o mundo dos mortos do mundo dos vivos, dos antigos egípcios, ele nos é levantada. E nós sentimos alguns arroubos, alguns sopros, alguns lampejos dessa felicidade indescritível em linguagem humana que nos aguarda. Eu, sempre que estou diante de uma plateia seleta, respeitosa, como o que está acontecendo hoje, eu acho que me sinto em um desses momentos, porque eu me sinto imensamente feliz. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza, pelo interesse pelas nossas obras e que elas possam contribuir para o nosso aperfeiçoamento e para a melhoria da nossa família dita humanidade. Nada. Blaise Pascal, físico, matemático, filósofo e teólogo. Muitas vezes eu deixo aparecer a imagem. Eu não sei bem o que eu vou falar a respeito daquela imagem, mas eles vão saindo, como provavelmente acontecerá hoje. Por que existe algo ao invés de nada? Quando a gente observa essa história do tal fenômeno vida, uma coisa muito curiosa que é transmitida pelos nossos cientistas é a quantidade de ocorrências casuais que levam ao aparecimento da vida. É muito difícil a ciência se aproximar de alguma razão inteligente que é pregado exaustivamente por todas as religiões. Existe algo por trás de tudo. Existe algo principalmente por trás da vida. E esse algo tem que ter alguma inteligência. Por exemplo, não existe vida sem vida. Não existe vida sem vida. Então, se existe vida, essa vida veio programada de alguma forma. É tamanha as perfeições, as exatidões que vão se conjugando para que ocorra o fenômeno vida, que a gente tem que acreditar que existem inteligências que fogem completamente à nossa imaginação por trás de todos esses fenômenos. Eu já expliquei aqui mais pela manhã o que são as complexidades irredutíveis e que simplesmente exemplificam essas casualidades, entre aspas, afirmadas pela ciência. Então, quer dizer, existência de aminoácidos ao acaso, purinas, pirimidinas, ARN, ADN, monossacarídeos, ácidos graxos, código genético, tudo isso é obra do acaso? Onde houver vida no universo, tem que haver uma molécula chamada ADN. Curiosamente, a ciência dita que para que tenhamos um corpo completo igual ao nosso, basta que de 2,5% a 10%, dizem divergências ainda científicas, do nosso ADN sendo aproveitado. Se eu só preciso de 2,5% do ADN para constituir um corpo igual ao meu, para que os outros 97,5%? Para que os outros 97,5%? O que a ciência me diz? O que os geneticistas me dizem? Olha, a evolução da espécie humana ainda não terminou. E à medida que nós formos evoluindo como espécie humana, trechos mais prolongados do nosso ADN serão aproveitados e o homem e a mulher do futuro apresentarão corpos físicos mais perfeitos do que os nossos. Por exemplo, em relação à imunidade, nós seremos mais resistentes a uma série de doenças que hoje nos acometem, como as doenças alérgicas, infecto-contagiosas, as doenças parasitárias, o próprio câncer. Quando eu falo nós, o que nitidamente eu estou transmitindo àqueles que me ouvem? Porque os corpos do futuro serão ocupados provavelmente por nós também, porque a reencarnação é uma verdade absoluta. Não tem mais como nós recuarmos diante dessa verdade. Então, se nós vamos habitar corpos mais perfeitos do que nós temos hoje, os corpos dos passados, até dos pré-humanos, podem ter sido também habitados pelos nossos espíritos em evolução. A nossa evolução não cessou, a nossa evolução não cessará. Nós continuaremos nos aperfeiçoando cada vez mais. E cada vez que nós nos tornarmos mais inteligentes, mais preparados, nós
mais felizes nos sentiremos, porque poderemos colaborar melhor com Deus no equilíbrio dos seus universos. Houve, em 2016, a liberação pela CIA de uma série de documentos que achavam-se trancafiados, secretos, a respeito do projeto Apollo americano. Parte desses documentos que foram liberados pela CIA em 2016 falavam sobre extraterrestres ou alienígenas. E, curiosamente, o que a CIA afirma nesses documentos é o seguinte, que esses seres que aqui vêm não habitam um planeta do nosso universo. Olhem o que a CIA diz. Habitam um planeta que se interpenetra fluidicamente pela Terra e se materializam no nosso meio e depois retornam para o seu meio ambiente, inclusive com as suas naves. Tem alguma coisa a ver isso com o espiritismo? Será que, mais uma vez, a ciência está se aproximando das verdades que já foram reveladas por Allan Kardec em meados do século XIX? Aqui está uma dessas experiências, a experiência de Stanley Miller, em 1952. Ele, utilizando equipamentos não muito sofisticados para a época atual, mas um pouco sofisticados para a sua época antiga, conseguiu fazer com que a atmosfera antiga da Terra proporcionasse um aparecimento natural de aminoácidos. Mas nunca se conseguiu que esses aminoácidos, descobertos de forma aleatória, entre aspas, por Stanley Miller, viessem a constituir alguma coisa que fosse chamada de alguma molécula viva. Mas ele levantou algum ponto de véu. Então não adianta só nós termos aminoácidos. Nós temos 20 aminoácidos compondo os nossos corpos. Por que não é 19? Por que não é 21? Por que é exatamente de 20? Então, essas congruências, essas exatidões vão cada vez despertando, vamos dizer assim, uma curiosidade científica. Eu, hoje, tenho duas visões dentro do meu estudo científico. A minha vista esquerda está na ciência material que eu preciso para ser médico, para ser cirurgião. Mas eu tenho uma visão à direita, que é a ciência espiritualista. E eu, cada vez que eu estudo as duas, e não consigo mais me desligar das duas no estudo simultâneo, vejo como elas se interpenetram. Olha só o acaso da vida. Os biólogos foram levados a calcular que a probabilidade de 1 milhar de enzimas diferentes se aproximem de um modo ordenado até formar uma célula viva, ao longo de uma evolução de muitos bilhões de anos, é na ordem de 1 para 10 elevado a 1000, o que equivale a dizer que essa chance é nula. Então, todas essas moléculas que foram se reunidas aleatoriamente, segundo a ciência, para constituir um ser vivo, não podem ter se agrupado de forma aleatória, sem que haja uma inteligência por trás dessa situação toda. Então, isso para mim é uma coisa já bastante definida. Outro acaso da vida. Para a agregação de nucleotídeos conduzissem por acaso à elaboração de uma molécula de ARN, porque os analistas, os estatísticos, costumam dizer o seguinte: todas essas conjugações ditas casuais podem mais cedo ou mais tarde chegarem a algum objetivo inteligente, desde que haja tempo para isso. Muito bem, vamos ver que tempo seria necessário. Para que a agregação dos nucleotídeos conduzisse por acaso à elaboração de uma molécula de ARN utilizável, teria sido preciso que a natureza multiplicasse as apalpadelas as tentativas durante 10 elevado a 15 anos. Atenção, ou seja, durante 100.000 vezes mais tempo do que a idade total do nosso universo. É tempo demais. O que é que os nossos amigos estão dizendo de lá? Olha, quando o espermatozoide do seu pai se une com o da sua mãe, equipes de geneticistas, de biólogos, de médicos, de cientistas, já elaboraram aquela encarnação.
estudaram exaustivamente a genética do pai e da mãe e traçaram um planejamento de grande exatidão para aquele espírito reencarnante. E aí, uma dúvida que, quando eu converso isso com estudante de medicina, eu não levo o assunto ao estudante de medicina. Eles é que, sabendo dos meus livros, começam a me perguntar: professor, então quer dizer que na hora que o meu pai e minha mãe estavam tendo uma relação sexual, havia um grupo de espíritos dentro do quarto olhando tudo? Não. Quando o espermatozoide é lançado, ele não chega em alguns minutos até o óvulo. Ele pode demorar horas e às vezes dias, mas ele chega. As informações que nos chegam do lado de lá é que correntes de proteção à união amorosa e sagrada se formam, e aquele momento é um momento sagrado. Mais uma vez, eu me sinto extremamente preocupado com os meus colegas que se dedicam a esses assassinatos de espíritos que estão reencarnando. Quase isso se tornou legal na Argentina. Quase, passou perto. E o Papa é argentino. Então vejam a dificuldade que está ocorrendo em que as religiões melhorem a humanidade como um todo. Porque nós queremos questionamentos, nós queremos respostas adiante de tudo que nós estamos vendo acontecer. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde estamos indo? Por que tanto sofrimento? Por que tanta discordância? Há um escritor que faleceu em 2017, Ian Stevenson, que escreveu um livro chamado, parece, 30 casos sugestivos de reencarnação. E o trabalho dele foi sequenciado pelos seus assistentes. E um desses assistentes veio fazer uma conferência no Rio de Janeiro, alguns anos atrás. E eu, então, me aproximei dele depois da conferência e indaguei: colega, então a ciência está acreditando na reencarnação? Sim. Vocês acreditam que a reencarnação, então, é um processo até cientificamente comprovado? Sim. Então, o que é palestino pode nascer judeu, e o que é judeu pode nascer palestino? Sim. E o que falta, então, para que a ciência salve a humanidade? Os poderes constituídos ainda não nos permitem. Essa foi a resposta dele. Então, tudo que está acontecendo de tragédia no mundo é fruto da ignorância. O hino da Inglaterra: Deus salve o rei, Deus salve a rainha. Nenhuma sessão do Senado americano ocorre sem que Deus seja saudado. Lema da França: liberdade, igualdade e fraternidade. São 3 dos maiores fabricantes de arma do planeta. Houve uma apresentação lá no Lar de Frei Luiz há pouco tempo. Nádia do Couto Vale, locutora da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio Espírita, e ela abordou esse assunto. E ela disse o seguinte: para que haja escoamento de toda a produção de armamentos do mundo, haveria necessidade de 5 guerras simultâneas. 5 guerras simultâneas. Então, esse é o planeta que nós vivemos. Outra pergunta que me fazem constantemente: esse planejamento inteligente, esse governo espiritual, esse Deus, ele que autoriza os tsunamis, os terremotos, as enchentes e tudo mais? Qual é a resposta dos nossos amigos do lado de lá? Olha, existem 2 atmosferas em torno do planeta Terra, e interpenetrando pelo planeta também. Uma atmosfera física, que todos nós conhecemos: ventos, marés, nuvens, chuva. Mas existe uma segunda atmosfera, dita psicosfera. É a soma dos pensamentos de todos os habitantes daquele planeta. E essas 2 atmosferas, física e psíquica, se interpenetram e podem influenciar uma sobre as outras. E aí nós indagamos: qual será a atmosfera psíquica de um planeta onde mais de 100 milhões de abortos criminosos são praticados por ano? Qual deverá ser a atmosfera psíquica de um planeta onde 2 dos maiores comércios são o de armas e de drogas?
Qual deverá ser a atmosfera psíquica de um planeta onde 30% de tudo que é arrecadado nos impostos é utilizado pela corrupção? Qual deve ser a atmosfera psíquica de um planeta que em todo local, sempre haverá um lugar para onde você se volte em que esteja exercendo alguma guerra? Só a última ceifou 600 milhões de vidas, sem falar na orfandade e nas mutações, ou nas perda de braço, perda de perna, perda de olho e todas essas tragédias. Então, estamos colocando tijolos em cima de telhados de zinco. Vai desabar. Desabar em forma de tragédias ecológicas. Tragédias naturais. Mas observe o seguinte, sempre que há uma grande tragédia, um terremoto no Haiti, uma enchente não sei aonde, um tsunami na Ásia, há como que um movimento contínuo e coletivo da humanidade para ajudar aqueles que estão sofrendo com aquelas tragédias. Então há uma compensação a cada tragédia dessa que ocorre, de onde deduz-se que nós estamos partindo realmente para uma mudança de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. O que é um planeta de provas e expiações? Muito simples. Se nós fôssemos habitar um hospital, que companheiros teríamos ao nosso lado? Enfermos. Se nós fôssemos habitar uma penitenciária, que companhia teríamos ao nosso lado? Criminosos. A Terra é um imenso presídio e um imenso hospital. É um planeta de provas e de expiações, em vias de regeneração, de subida. E o que é um planeta de regeneração? Estamos caminhando exaustivos através do deserto. Encontramos um oásis com uma estalagem. E ali nós recuperamos as nossas forças para dar seguimento à nossa caminhada infinita. Isso é um planeta de regeneração. Bem, então nós temos que aguardar. Vamos e voltamos. Então, por enquanto, esse é o nosso lar. Livro dos Espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? Resposta. A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Esclarece, mas nós percebemos que existe algo vago nessa resposta. Nós não temos informações através dos detalhes. Algumas vezes que eu tive a ocasião de conversar com os nossos amigos lá do lado de Frei Luís, do outro lado, eu indago, por exemplo, Frederico, o João Pedro é o líder. João Pedro é o líder dos médicos de Frei Luís. Ele tem uma escola de ectoplasmia do lado de lá. Quando eu desencarnar, eu vou ficar de joelhos na porta da escola dele pedindo uma vaga. Por que esses procedimentos que nós vemos vocês realizarem, nós não conseguimos realizar? Muito simples. Vocês não têm inteligência. Não têm merecimento. Então, os espíritos podem, até à medida que nós fomos evoluindo, eles vão nos dando respostas mais exatas, que possam abranger mais o conhecimento. Como é que eu vou entender que a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento? O que está acontecendo desde a concepção até o nascimento? Há uma agregação paulatina das moléculas do corpo espiritual com o nosso corpo físico, ou do perispírito com o nosso corpo físico. Eles dizem também que à medida que o espírito vai se acoplando ao seu tecido fetal, a consciência do espírito também vem diminuindo até que ele fica inconsciente no ventre materno. Mas, para mim, ainda é pouco. Então, eu vou precisar ser mais inteligente para compreender melhor o que é que eles estão querendo nos dizer. Cerca de 300 milhões de espermatozoides são lançados na vagina no momento do orgasmo. 300 milhões. O que eles também nos dizem? Olha,
não é só um dos 300 milhões. Nós organizamos um grupo desses com as mesmas características para que alcance o óvulo que nós já programamos. Agora, 300 milhões podia ser um pouquinho menos, não? Uma das condições para que nós compareçamos às reuniões de materializações é não realizarmos relações sexuais nas 72 horas que antecede a reunião de materialização. Por quê? Porque quando nós entramos na satisfação do orgasmo, grande quantidade do nosso ectoplasma é expelido no momento do orgasmo. Se eu faço uma relação sexual na véspera de uma reunião de materialização e compareço a essa reunião de materialização, eu não sou um doador, eu posso ser um receptor do ectoplasma. 70% do ectoplasma vem do médium de efeito físico. Os outros 30% da assistência que acompanha o médium e da natureza em redor do santuário. O santuário de Frei Luís de Materializações, ele fica incrustado no meio de uma floresta no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O meu pai desencarnou em março de 2017 e era médium vidente desde os 6 anos de idade. Era o principal médium vidente do lar de Frei Luís. Começou a ter visões aos 6 anos de idade. O que a família fez? Ele nasceu em 24. Então, em 1930, a família levou aos médicos, aos pediatras, porque a criança estava vendo coisa que só ele via, mas ninguém via. O que os nossos colegas pediatras de 1930 recomendaram que fosse feito? Essa criança precisa ser submetida a sessões de choques elétricos. Tomou choque elétrico direito, à torta direito. Não adiantou de nada, porque a mediunidade dele é uma coisa natural. Uma coisa natural. E quando nós subíamos a montanha, eu e meu pai, para as reuniões de materializações, ele ia me informando tudo que ele estava vendo, porque ele via tanto de olhos fechados como de olhos abertos. Olha, espíritos ligados à natureza estão já extraindo ectoplasma das plantas, das flores, dos pássaros, dos esquilos, e técnicos físicos e químicos já estão aproveitando esse ectoplasma e levando para dentro da cabine onde o médium se encontra. E ele ia me relatando tudo. Ele era mecânico de tear. Trabalhava com máquinas de confecção de tecidos, na Companhia de Tecidos Nova América, no Rio de Janeiro. Então, ele ia utilizando o linguajar dele. E as informações eram muito preciosas. O teu próprio pai, além disso, o cara era médium de efeito físico também. Algumas reuniões de materializações, ou reuniões públicas do lar de Frei Luís, nós saímos, eu e ele, e eu falava: papai, eu vou ter que ir ao hospital ver um paciente, não vai dar tempo de levar você em casa. Vamos comigo até o hospital, me aguarda ali no estacionamento, eu vou lá em cima, vejo o paciente e volto. O carro ficava impregnado com cheiro de éter e cânfora, a ponto de eu ter que parar o carro, abrir a porta para poder respirar. Papai, o que está acontecendo? Ó, os médicos que estão te acompanhando estão te dando uma prova de que você não está sozinho. Se meu pai estivesse aqui, ele está por aqui. Ele normalmente ficaria sentado aqui, anotando tudo o que ele via durante a nossa reunião. Com certeza, ele relataria o seguinte: Paulo, e falaria no microfone para todos: a ambiência psíquica desse ambiente está tão elevada, tão pura, que os médicos espirituais estão percorrendo as fileiras e cuidando de enfermidades que nós nem desconfiamos que temos. Tamanha é a fluidez, é a elevação que nós estamos conseguindo nesse ambiente com o nosso propósito. O que eles estão nos dizendo? Que mais cedo ou mais tarde, toda essa ambiência fluídica que nós estamos exalando nos nossos pensamentos poderá percorrer toda a Terra, porque a humanidade, aos poucos, ela vai se conscientizando das verdades todas que nós já sabemos. E às vezes eu me indago: o que acontecerá com esses pioneiros que levaram essas verdades aos países islâmicos, onde a mulher é considerada um ser inferior? Nós sabemos o que acontecerá com eles. Serão trucidados, crucificados, decapitados, queimados, esquartejados. Mas isso já aconteceu no passado. Com quem? Com os primeiros cristãos. Foram lançados até as feras. E o cristianismo está aí. O cristianismo está aí. E isso acontecerá mais cedo ou mais tarde.
Olha o tal acaso. Alguns pesquisadores pegaram o espermatozoide e estudaram o mecanismo que fazia com que as suas caudas se movimentassem. E perceberam que esse mecanismo, casual, segundo a ciência, corresponde a um tremendo motor. A um tremendo motor. A velocidade de batimento da cauda do espermatozoide para empurrá-lo para frente faz com que ele bata 23 vezes por segundo. 23 vezes por segundo. Quer dizer, como é possível um motor desse ser montado casualmente? Ponto a ponto, base a base. Outra coisa que chama bastante atenção e que perturba os geneticistas e os cientistas e os biólogos de um modo geral. Espermatozoide, óvulo. Constitui-se um ovo. 2, 4, 8, 16. 16 células absolutamente iguais. Mas, num determinado momento, uma dessas células absolutamente iguais às demais começa a se transformar numa célula do fígado. Uma outra célula absolutamente igual às demais se transforma numa célula do osso. A outra no neurônio. A outra numa célula da pele, a outra na célula do pulmão, a uma numa célula do globo ocular e vai por aí afora. Centenas de células diferentes uma das outras, partindo de células absolutamente iguais. O que a ciência chama atenção? Olha, isso deve estar relacionado com uma coisa chamada epigenética. O ambiente onde a célula se encontra em torno dela é que estimula a célula a se diferenciar em uma direção ou em outra. Mas isso acontece com todos nós? Com todos nós, os ambientes em torno das nossas células são exatamente iguais para que elas sejam empurradas numa direção ou na outra? Não tem como você deixar de acreditar, pelo menos no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós aqui dentro dessa sala, que existe uma forma extrafísica. E a forma extrafísica qual é? O perispírito, que já está sendo estudado pela ciência com outro nome, campos morfogenéticos. Os interessados entram aí no Sheldrake. Sheldrake é um pesquisador desses campos morfogenéticos e vão ver os livros e os trabalhos deles fantásticos. Inclusive, esses campos morfogenéticos ou perispirituais envolvem também animais. Os nossos animais de estimação têm também esse campo morfogenético perispiritual. E ele pode atingir grandes distâncias além da superfície do nosso corpo. O Sheldrake fez algumas experiências com cães de estimação e quando passava pelo pensamento do dono, que estava no momento de ele retornar do seu trabalho ou de alguma outra atividade ao seu lar, o cão se despertava e ficava imóvel, olhando pela janela ou olhando pela porta, aguardando a chegada do dono. Vejam como se interpenetram esses campos morfogenéticos, que devem ser nada mais nada menos do que os campos perispirituais que todo ser vivo tem. A ciência está apontando, inclusive, como uma possibilidade de ondas probabilidades, como acontece com os elétrons, quando eles se migram em direção de algumas outras placas e de algumas das associações. Aqui está a nossa formação, não é isso? E, evidentemente, tem uma forma por trás disso tudo. Eu disse aqui pela manhã que essa forma que Jesus devia utilizar na recomposição dos corpos dos enfermos que dele se aproximavam e eram por ele curados. Evidentemente, vai ter que ter energia nessa história. Tanto que a hemorroísa tocou tão simplesmente nas vestes dele e ele se levantou perante a multidão, ou se voltou, porque ele estava caminhando. Quem me tocou? Senhor, como vamos saber quem te tocou? Estamos rodeados por uma multidão, alguém me tocou, porque eu senti uma virtude se desprender de mim. Uma virtude ou uma energia? Uma virtude ou uma energia? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E olha as palavras dele. Aqueles que acreditarem em mim
farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. O que um médico não fará quando ele dominar todas as energias que Jesus dominava? Essa médium, que eu citei também de manhã, que está citada no meu livro A Medicina Mediúnica do Futuro, além de ela ver os corpos dos nossos pacientes por transparência, ela penetrava no corpo dos pacientes vendo os órgãos por dentro. E alguns mecanismos eram disparados pelos seus mentores que a acompanhavam, e de repente a visão dela começava a se tornar microscópica. Ela via a célula, ela penetra na célula. Por isso ela pediu para não colocar o nome dela, e nem ela cometesse com ninguém. Como é que vão taxar uma cirurgiã que fala essas coisas? Provavelmente ela não está regulando bem. Aqueles mais antigos que aqui estão, da minha faixa etária, devem se lembrar de um filme da década de 70, chamada Viagem Fantástica. Cientistas miniaturizam um submarino com médicos dentro do submarino e injetam na corrente sanguínea de um paciente, e esse submarino vai até o cérebro, onde tinha uma lesão, e elimina essa lesão com raios de laser. Ela diz que, em determinados momentos, ela navega pela corrente sanguínea do paciente, vendo as hemácias passar por cima, por baixo, pelo lado. O que um hematologista não falar no futuro com esses dons mediúnicos? Um patologista com visão microscópica e ultramicroscópica. Há pouco tempo eu parei uma paciente, os colegas médicos aqui vão entender a minha situação. Ela tinha um tumor maligno na mama. A mama era grande e o tumor pequeno. Eu tirei a fatia na mama onde estava o tumor. Patologista na sala, bota no microscópio, olha, a lesão foi completamente removida, porque os bordos da fatia estão longe da lesão. Termina a cirurgia, depois explico à família e à paciente que foi possível a conservação da mama e dou alta na doente. Passam-se 10 dias, a paciente está no teu consultório e você está tirando os pontos. O celular toca. Dr. Paulo César é o patologista que lhe acompanhou naquela cirurgia 10 dias atrás. Ocorreu um engano. Uma das bordas da fatia está comprometida pelo tumor. Eu tenho que informar a paciente e a família que ela tem que ser reoperada. E se eu tivesse a visão microscópica? Isso não teria acontecido. Isso é o que os nossos amigos estão dizendo, que serão os dotes mediúnicos do médico do futuro. Paulo César, alguém já elaborou alguma fórmula, alguma coisa que possa nos explicar essa formatação, não somente do corpo humano, mas de outros corpos? Está sendo citado um matemático italiano da Idade Média, Leonardo Fibonacci. Esse Leonardo Fibonacci desenvolveu uma fórmula matemática em que rezem por mim aí, por favor. Em que a soma de dois números é o número seguinte: 1 e 1, 2. 1 e 2, 3. 2 e 3, 5. 3 e 5, 8. E vai por aí afora. E à medida que esses números eram somados, ia se constituindo uma estrutura com essa formatação. Cientistas começaram a estudar essa fórmula e comparar com algumas estruturas biológicas para ver se essa fórmula se encaixava. Se encaixou nas ondas. Se encaixou em tufões e furacões. Se encaixou em galáxias. Se encaixou em pétalas de flores, como girassóis. Se encaixou em caracóis. Se encaixou no embrião. Se encaixou no ouvido humano. Se encaixou no corpo humano. Tem ou não tem alguma inteligência programando tudo isso? Então percebam que aos poucos a ciência vai sentindo cheiro aqui, cheiro ali,
E eu não consigo ver solução para a humanidade sem a aproximação dessas duas vertentes que conduzem à humanidade. A ciência e as religiões. Esse era o meu tormento. A ciência não me dá resposta no que eu estou precisando. As religiões também não. Quando é que eu comecei a ver lampejos lá no horizonte? Quando eu uni as duas. Aqui está o que nós somos. Fisicamente, eu tenho 100 trilhões de células, 8 octilhões de átomos, 10 elevado a 28. A quantidade de energia em meu corpo humano é inacreditável. Os próprios físicos, alguns físicos, camarada, eu não sei, físicos amigos meus, eu não sei como é que o nosso corpo humano não explode. Explodindo, ele vai destruir toda a nossa cidade. Bem, muitos dos nossos átomos, eles são substituídos permanentemente por outros átomos. De onde vêm esses outros átomos que estão agora substituindo os nossos? Das explosões das estrelas lá no espaço, longínquo. Quer dizer, é uma quantidade de informações precisas que você fica atordoado. Então, qual é a minha conduta no momento? Paciência, calma, você está evoluindo, você vai e volta, cada vez mais preparado, não existe acaso. A vida não é obra ao acaso, existe um planejamento. Você está adquirindo méritos para alcançar uma felicidade indescritível. Então, cada vez que você se tornar mais preparado, mais inteligente, maiores missões serão colocadas à sua frente. E você, caso as conclua, se sentirá cada vez mais feliz. Calma, paciência. E é isso que eu transmito a todos aqueles que me avisam, que me ouvem. Chega na evolução, mais uma vez nós somos torturados pela tal casualidade. Todos os seres vivos descendem de um último ancestral. Todas as espécies evoluem e os indivíduos componentes de uma mesma espécie diferem entre si. Na luta pela existência, os mais bem adaptados ao meio deixam o maior número de descendentes, o que caracteriza uma seleção natural. Tudo deve estar acontecendo. O que eu acho é que nada acontece aleatoriamente. Então, no tempo do Darwin, não se conhecia genes nem cromossomas. Isso veio com o nosso amigo Mendel. Porém, o trabalho do Mendel só foi reconhecido 100 anos depois da sua morte. Os que me derem a honra de ler A Medicina Mediúnica do Futuro, leram um capítulo em que eu mostro as casualidades, entre aspas, que aconteceram com Fleming e com Mendel. Inacreditável. Esse Mendel. Bom, eu estou aqui na tranquilidade de um convento. Eu vou tentar estudar, eu que estou tomando conta do jardim, o que acontece com esses caracteres da ervilha. Então, ele não sabia que existia cromossoma, nem sabia que existia ervilha, não sabia que existia gene, não sabia que era cromossoma, nem sabia gene. Então ele pega 7 caracteres da ervilha para estudar. Se esses caracteres que ele pegasse estivessem no mesmo cromossoma, todo o trabalho dele iria por água abaixo. Então ele escolhe o primeiro dos caracteres, entre milhares. O primeiro caractere está no cromossoma 1. Bom, consegui encontrar uma fórmula. Parece que tem alguma fórmula na transmissão dos caracteres de pai para filho nos vegetais. Vamos escolher um outro caractere. Entre milhares de caracteres, ele escolhe um, que estava no cromossoma 2. Os resultados foram iguais ao do primeiro caractere. Bom, deixa eu agora dar uma olhada no terceiro caractere. Ele pega entre milhares o terceiro caractere. Se esse terceiro tivesse no cromossoma 1, 2, todo o trabalho dele ia por água abaixo, mas estava no cromossoma 3. Bom, está tudo dando certo. Vamos ver um quarto caractere. O quarto estava no cromossoma 4. Se tivesse no 1, 2 e 3, todo o trabalho dele ia por água abaixo. Muito bem, agora vamos ao quinto. Está no cromossoma 5. Se tivesse no 1, 2, 3 ou 4, todo o trabalho dele estava perdido. E ele vai ao 6º.
que está no cromossoma 6. Vai ter sorte assim na loteria. Eu me lembro de um professor de biologia, o professor Xavier, que falou assim para mim, olha, a sorte do Mendel foi de alguém que acertasse 7 vezes seguida na loteria. Porque os caracteres que ele escolhia estavam em cromossomos diferentes. Mas não parou por aí. Vou pegar um caractere 7. Estava no cromossoma 6. Por que então o trabalho dele não foi perdido? Porque o caractere 6 e 7 estavam no mesmo cromossoma, porém, todavia, contudo e entretanto, em extremidades opostas, no mesmo cromossoma. Então, não interferiam um contra o outro. Ele parou por ali. Quando o trabalho dele veio à tona 100 anos depois, ele foi traçado de charlatão. Não é possível alguém ter tanta sorte, mas ele teve. E não foi sorte. Isso é o que acontece em toda a história da humanidade. São espíritos evoluídos que vêm preparados para, num determinado momento, sofrerem uma influência mediúnica e que levam a uma grande descoberta. Foi a mesma coisa, por exemplo, como a tabela periódica dos elementos. Dmitri Mendeleev, no final do século XIX, se descobria um elemento por dia. E os químicos no mundo inteiro desesperados porque não conseguiam colocar aqueles elementos dentro de uma tabela. Um grupo de elementos se conjugava com outro, mas não se conjugava com o terceiro. Outro grupo de elementos não se conjugava com nenhum, são os gases nobres. O que o Dmitri Mendeleev decide fazer? Resolver o problema. Se tranca dentro do laboratório na sua residência, com aquela parafernália toda, durante 3 dias e 3 noites. E não chega a lugar nenhum. Cansado de tanto trabalhar, 3 dias e 3 noites, ele simplesmente desmaia e adormece. Quando ele está dormindo, a tabela periódica dos elementos aparece inteira em sonho à frente dele. Ele desperta e bota no papel. A tabela periódica dos elementos de Mendeleev prevê qualquer elemento que vier a ser descoberto no universo. Aí você vai para a neurociência. A neurociência diz que é impossível você aprender alguma coisa dormindo, porque os nossos neurônios entram numa atividade basal de recuperação da energia que nós gastamos quando estamos num momento de vigília. Enquanto estamos nesse momento, ninguém pode aprender nada. Se não pode aprender nada, o que foi que aprendeu? Dê uma olhada no meu livro Reflexões Espiritualistas e Científicas no Médium, de um médico, num capítulozinho chamado O Galinha Tonta. Vocês não vão acreditar no que vocês verão. Bem, então essa evolução, segundo os nossos cientistas, ela é obra do acaso? E aí cai nas minhas mãos, eu estava passando pela sala da minha casa, aí vi um documentário, passei, olhei para a televisão, fui embora. No dia seguinte eu passo pela sala, a televisão está ligada. Eu vejo o mesmo documentário, mais da metade, andei, fui embora. No terceiro dia eu passo, o mesmo documentário estava passando na televisão. Aí eu parei, deixa eu ver se com mais calma. E aí eu tomei conhecimento do trabalho dessa cientista francesa, Anne d'Ambricourt-Malassé. Anne d'Ambricourt-Malassé, paleontóloga, diretora do Museu de História Natural de Paris, e ela decidiu fazer um trabalho estudando o osso maxilar, a evolução do nosso osso maxilar através das eras. É o único osso que se movimenta no crânio. Para ela fazer esse estudo, ela tinha que pegar o crânio dos fósseis e virar de cabeça para baixo. Quando ela virou de cabeça para baixo, ela percebeu alterações em outro osso, que ela não estava pensando em estudar. O osso esfenoide. O osso esfenoide é o mais complexo osso do nosso esqueleto e o primeiro que se forma na vida embrionária. Tem a forma de borboleta e sobre ele se assenta o nosso cérebro. O que essa pesquisadora percebeu? Que ao longo das eras, o osso esfenoide sofria inclinações. E cada vez que o osso esfenoide se inclinava, aumentava o tamanho do nosso crânio e do nosso cérebro. E nós nos tornávamos mais inteligentes. E também nos tornávamos mais eretos. Mais inteligentes e mais eretos.
Isso jogou por terra a teoria das savanas, que nós andamos em duas pernas de tanto levantarmos o corpo na procura do predador que vinha na nossa direção ou da caça que nós necessitávamos para a nossa sobrevivência. Há 60 milhões de anos, o osso esfenóide era horizontal, como acontece com os lêmures da ilha de Madagascar. Primeira inclinação detectada pela doutora Anne d'Ambricourt, há 40 milhões de anos, e surgiram os símios. Segunda, há 20 milhões de anos, e surgiram os grandes macacos. Terceira, há 6 milhões de anos, e surgiu um gênero chamado Australopiteco, que deu origem ao gênero Homo. 2 milhões de anos, a quarta inclinação, e surgiu o gênero Homo. E há 160 mil anos, a quinta, e surgimos nós. Atenção, 40, 20, 6, 2, 160 mil. As inclinações estão se estreitando. E cirurgiões, maxilo, buco, faciais, estão percebendo alterações na arcada dentária de crianças japonesas e americanas que estão prenunciando uma sexta inclinação. Se a cada inclinação nós nos tornamos mais inteligentes, isso está talvez relacionado com a subida também do planeta, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Será que coincidiremos com essa elevação? Calma, Paulo César, calma, Paulo César, calma. Isso está relacionado, então, com o aumento do número de neurônios do nosso cérebro. Cada vez que aumenta o nosso cérebro, nós temos mais neurônios e ficamos mais inteligentes. É isso que você está querendo me dizer? Porque se é isso que você está querendo me dizer, e a ciência está dizendo que só sabe o que acontece em 4% do universo, qual vai ser o tamanho do meu cérebro quando eu souber o que acontece em 20% do universo? Em 30, 40? Se eu vou ter a cabeça desse tamanho, como é que eu vou passar pela vagina da minha mãe quando eu for nascer? Que conjunto de músculos eu terei nos meus ombros para sustentar uma cabeça desse tamanho nos meus ombros? Qual será o conjunto de músculos do meu pescoço? E o nosso cérebro é uma usina elétrica. Naturalmente, se eu tiver um número muito grande de neurônios, a temperatura do meu corpo naturalmente se elevará e poderá trazer alterações em outras estruturas. Não é a quantidade de neurônios que aumentará a nossa inteligência. O que os nossos amigos estão dizendo que será a qualidade do neurônio é que será diferente. E as conexões sinápticas entre um e entre outros serão diferentes, aumentando a nossa inteligência. E aí nós seremos mais capazes de compreender. Existem quatro grandes vertentes de espíritos altamente evoluídos chegando até nós, hein? 4. Isso foi transmitido o médium Divaldo Pereira Franco pela Joana de Ângeles. Primeira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia e trarão invenções que beneficiarão toda a humanidade e não somente um pugilo dos mais ricos. Segundo, espíritos altamente evoluídos no ramo da arte. Nós já sabemos que entramos no Google, então vemos crianças de 2, 3, 4 anos executando sinfonias no piano, com mãozinha pequenininha. Todo mundo sabe disso. Terceiro, espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Talvez isso já esteja acontecendo no nosso país. Quarto, o ramo mais importante que eu considero, espíritos altamente evoluídos na mediunidade. Países da antiga cortina de ferro fizeram um levantamento para se ter uma ideia do percentual de humanos médiuns. 7%. Antigos países da cortina de ferro, ou seja, países materialistas. E quando nós não formos 7%, formos 20%, 30%, 40%, 50%, os cientistas serão médios dentro da sua casa, serão obrigados a estudar essa energia mediúnica. Não tem como fugir disso. Então esse me parece que é o ramo mais importante. Então estamos no caminho evolutivo. E essas inclinações me parece que estão acompanhando o que o Espiritismo está traçando como futuro da humanidade. Terminou minha vida. Vou me separar do meu corpo. O meu corpo vai ser degradado, as moléculas do meu corpo serão utilizadas em outros corpos orgânicos ou inorgânicos, mas a minha personalidade, não estou naquele corpo. Já me libertei
do meu escafandro que eu preciso para interagir com esse universo e que me faz me esquecer até do que eu almocei anteontem. Graças a Deus eu me esqueço. Se eu me lembrasse do que eu fiz na Inquisição, como é que eu ia poder ser cirurgião? O remorso ia me dar trégua? Então, esse esquecimento é fundamental, é uma dádiva de Deus. Graças a esse esquecimento, nós podemos nos aproximar de grandes inimigos do passado, hein? Como companheiro, como companheira, como irmão, como filhos, como colegas de trabalho. Isso é uma dádiva divina. E aí nós podemos aparar as arestas. E quando passamos para o lado de lá e nos lembramos do que aconteceu, nós estamos mais evoluídos, estamos mais calmos, estamos mais perdoativos. Isso é muito importante. Sem perdão, você não consegue evoluir. Duas informações preciosas. Tinha chegado uma menina de 6 anos de idade no lar de Frei Luís. Essa menina estava com um tipo de câncer chamado linfoma. Filha única e neta única. Lutamos com essa menina durante 3 anos. Tudo que a medicina da Terra podia oferecer, ofereceu. E durante 3 anos ela compareceu a todas as reuniões de materializações, sendo atendida pelos nossos médicos espirituais. No final desses 3 anos, a menina desencarnou. Passou-se aproximadamente uma semana, nós estávamos reunidos no lar de Frei Luís, com meu pai na mesa, captando as vidências, e a família da menina presente. E ela mandou uma mensagem através do meu pai, relatando coisas que só a família conhecia. E ela termina a mensagem dizendo o seguinte: papai e mamãe, vovô e vovó, não chorem por mim, porque vocês não me perderam. Pelo contrário, vocês me ganharam para sempre. Não se ouvia um ruído dentro daquela sala. Todo mundo estático. E, evidentemente, a família em prantos. Vejam que experiência. Outra experiência que eu queria deixar para todos que aqui estão. Todos nós, em algum momento, passaremos por algum distúrbio de saúde. Ou passaremos nós, ou passará algum ente querido. Ouçam o que aconteceu comigo. Eu tinha operado uma paciente com câncer de mama, tinha 1 ano. E, de repente, essa paciente desenvolveu metástase para todo o esqueleto. Todos os ossos dessa paciente estavam com metástases. Não tinha mais nada que a ciência médica podia fazer, e eu levei ela a uma reunião de materializações. Ela ficou deitada no leito, comigo, sentado à sua cabeceira. O paciente está deitado aqui, eu estou na cabeceira da leite. E sai da cabine, materializado, o João Pedro. Se aproxima da paciente e começa a fazer jorrar sobre a paciente a luminescência do seu próprio corpo e de aparelhos de alta energia que eles traziam materializados com eles, estão descritos no livro A Face Oculta da Medicina. Colocaram um desses aparelhos na minha mão. Eu descrevo o que eu vi nos livros. E fez jorrar aquela luminescência sobre o corpo da paciente. Em determinado momento, João Pedro começou a conversar com uma outra entidade que não estava materializada, mas nós ouvíamos a voz. A entidade materializa somente a laringe. Se a laringe não estiver bem solidificada, nós não vemos a laringe, ou materializada, mas ouvimos a voz da entidade pelo chamado fenômeno da voz direta. Em inglês fluente. E o médium mal fala português. Naquele momento inesquecível da minha vida, eu estava vendo 4 dos mais fantásticos fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. Eu estava vendo a materialização de um espírito, eu estava vendo a bioluminescência, que é a produção de luz por um ser vivo, eu estava vendo o fenômeno da voz direta e estava vendo o fenômeno da xenoglossia, como a entidade fala idiomas desconhecidos pelo médium.
O inglês era tão rápido que eu não estava conseguindo acompanhar nada. Mas uma palavra, as duas entidades repetiam insistentemente. Wonderful, 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 wonderful. Eu estou sentado aqui na cabeceira, estou comigo pensando, o que pode haver de tão maravilhoso como uma paciente com câncer de mama com metástase para todos os ossos? Não me dirigi à entidade, nunca me dirigi à entidade, nunca falei com a entidade. O problema era controlar a minha curiosidade científica quando a entidade se dirigia a mim. Mas a primeira oportunidade que eu tive, eu indaguei o Frederic. Frederic, o que havia de tão maravilhoso com aquela paciente tão grave? Resposta para todos nós que aqui estamos. A forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus. Ela não estava acusando os médicos. E tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, ela estava aceitando resignadamente, e aquilo estava trazendo um grande benefício para o seu espírito. Que sirva de lição para todos nós. Livro dos Espíritos. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então nós vamos ficar sonolentos durante alguns momentos. Mas não devemos esquecer que não estaremos sozinhos. Provavelmente médicos estarão conosco. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Da elevação e do conhecimento, hein? E do conhecimento. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente. Quer dizer, vou despertar, desencarnei. Pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Não me apeguei tanto à matéria, às coisas materiais. Já estou sabendo que eu sou um ser imortal. E quando chegar o momento do meu desenlace, eu continuarei vivendo. Simplesmente me desprenderei desse veículo físico. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. E essa impressão da matéria nos suicidas é um termômetro, é um tormento. No suicida é um tormento. Se você vem com a energia vital de 60 anos e aos 40 você dá um tiro na cabeça, durante 20 anos você fica sentindo, percebendo o projetil entrar no cérebro. Se você se atira numa fogueira, tu fica 20 anos sentindo o corpo te queimar, o fogo te queimar. Se você se atira de um precipício, você fica 20 anos sentindo o seu corpo se despedaçar. É isso que o suicida quer? De vez em quando me procuram, Paulo César, filho está com um adolescente aí que está pensando em se suicidar. Você pode ajudar? Posso. Traz ele aqui no Frei Luiz. Aí levo numa sala chamada Meimei, uma educadora que foi aqui de Minas. O nome da sala, Sala Meimei. E ali atendemos as crianças especiais. Crianças e adultos especiais ficam sentados numa mesa, cantam, voluntários tocando violão, tocando piano. É um ambiente fantástico. Aí eu levo o adolescente que está pensando em se suicidar naquela sala. E ele fica extasiado com tanta bondade, com tanta caridade, com tanta alegria. E aí eu pergunto, você sabe que essas crianças aí estão assim? Não. Você quer saber o que elas fizeram na vida passada? Sim, se suicidaram. Se suicidaram. Aí ele toma aquele choque, depois eu encaminho ele para uma sala onde pessoas treinadas a conversar com essas pessoas que estão pensando em suicidar-se adequadamente. Ô Paulo César, escuta aqui, a criança especial está no mundo dela. Por que a família tem que sofrer? Dois motivos principais. Primeiro, essa criança pode ter sido parente, filho, irmão, em vidas passadas dessa mesma família. E eles voluntariamente podem ter se oferecido para reencarnar e ajudar a ele karmar o que tem que karmar, com o suicídio que cometeu. Mas tem uma outra razão. Por que esse espírito de encarnação passada se suicidou? Eu estava numa academia de ginástica. Simples, mas tinha tudo, lá no Rio de Janeiro. Aí compraram a casa do lado. Fizeram um prédio de 3 andares, com todo o luxo que você possa imaginar. Envidraçado, ar-condicionado.
Sabe quem montaram nesse prédio de 3 andares, ao lado da academia de ginástica simples, mas com tudo, aonde eu me exercitava? Uma academia de ginástica. O que aconteceu com aquela onde eu estava? Faliu e o dono tentou se suicidar. Se eu tivesse recursos para comprar uma casa, construir um prédio de 3 andares, eu ia construir uma academia de ginástica ao lado daquela? Se esse suicídio tivesse sido bem sucedido, se essa tentativa fosse bem sucedida, quem seriam os culpados? Aí você volta como pai, como mãe, para ajudar a se restabelecer aquele suicida que você levou ao suicídio. Só o Espiritismo explica uma situação dessa? O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Olha que pergunta importante, hein? Influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Você não precisa ser espírita. Basta que você seja bom, que você tenha cuidado com aquilo que você faz. Volto a repetir o que eu falei de manhã. A conduta é mais importante do que a crença. Aqui estão as evidências de que nós continuamos vivos. Não vou perder muito tempo, porque eu tenho um avião para pegar para ir para o Rio. Mas temos lá embaixo os fenômenos físicos. Experiências quase morte, terapias de vidas passadas, fenômenos psíquicos, e vai por aí afora, ou mediúnicos, se preferirem. E temos a continuidade. Dá para me ajudar aí? Fui demais. Continuidade, muito bem. Continuo a existir. Vou e volto. Posso reencarnar na Terra, mas de acordo com a evolução do meu espírito, posso encarnar em outros planetas. Na casa do Pai existem muitas moradas, então existe vida em todo o universo. Vamos ver o que a ciência está dizendo em relação à vida em outros planetas. Tanto a ciência acredita que existe a vida, que já está dividindo essas civilizações que elas sabem que existem em 4 tipos, 1, 2, 3 e 4, escala de Kardashev e Galantai. Paulo César, o que é uma civilização universal do tipo 1? Aquela que sabe utilizar toda a energia do planeta de forma inteligente. No nosso caso, vulcões, ventos, marés, terremotos e vai por aí afora. Nós, então, estamos no nível 0. Paulo César, o que é uma civilização do tipo 2? Aquela que sabe utilizar de forma inteligente toda a energia da estrela mais próxima. No nosso caso, o Sol. Quem está dizendo isso é a ciência, hein? O que quer dizer uma civilização do tipo 3? Aquela que sabe utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas de uma galáxia. No nosso caso, a Via Láctea, 100 bilhões de estrelas. E o que é uma civilização do tipo 4, Paulo César? Aquela que sabe utilizar de forma inteligente toda a energia escura, que a nossa ciência não sabe o que é e que permeia todo o universo. Se o pensamento é energia, e os nossos amigos do lado de lá estão dizendo que nós estamos rodeados por formas, pensamentos, quer dizer, aquilo que nós pensamos criam imagens em torno de nós. Essas civilizações do tipo 2, 3, 4, não perceberão isso? Essas civilizações do tipo 2, 3, 4, mesmo do 1, não saberão da existência do espírito, das energias mediúnicas? Todos esses filmes aí, Guerra entre Mundos, Guerra nas Estrelas, isso tudo é ficção. Quanto mais evoluída for uma civilização, mais próxima dos conhecimentos de Deus ela terá. Então ela vai atacar um outro planeta e vai destruir toda aquela civilização? Isso acontece no cinema. Quanto mais evoluídas essas civilizações, mais bondosas serão. E aí tem uma coisa chamada paradoxo de Fermi, um cientista italiano. Poxa, espera aí, se tem civilizações ultra evoluídas, por que não entra em comunicação conosco? Aí o paradoxo de Fermi. E ainda bloqueia os nossos sinais de rádio, hein? 2 respostas. Primeiro, a resposta material. Nos consideram famílias de gorilas.
Alguém vai ensinar alguma forma matemática ou geometria gorila? Quantas bananas você vai precisar? Isso é o que os cientistas dizem. Mas existe uma resposta espiritualista. Estão aguardando que nós melhoremos moralmente para de nós se aproximarem. O que aconteceria se uma nave de uma civilização ultra evoluída aterrissasse agora na Coreia do Norte, na Rússia, na China, na Síria e vai por aí afora? Então, estão esperando que nós melhoremos, depois vão se aproximar de nós. E a história não para por aí. Civilizações do tipo 2 dominam toda a energia própria do seu planeta e toda a energia de sua estrela mais próxima. No caso da Terra, o Sol. Uma astrônoma amadora, percebeu uma estrela que diminuía a sua luminescência de forma regular. Diminuía a luminescência e aumentava. Diminuía e aumentava. Diminuía e aumentava. E começou a estudar esse negócio. O nome dessa astrônoma era Tabi, o sobrenome dela. Aí deram em homenagem a ela o nome de estrela Tabi. Vamos sentar os astrônomos e vamos saber o que está acontecendo. Olha, deve ser um planeta que está girando em volta dessa estrela, e quando esse planeta passa entre nós e a estrela, a luminescência cai. Pode ser um cometa, pode ser um asteroide, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão, mas, se fosse um planeta ou algum outro corpo celeste, a diminuição da luminosidade da estrela seria de 2%. Mas a diminuição da luminescência era de 22%. Então vamos sentar e estudar essa história toda. Conclusão: deve haver alguma estrutura inteligentemente montada por algumas civilizações desta, girando em torno dessa estrela. Caso essa estrutura exista, é uma das possibilidades fortes perante os nossos cientistas, essa estrutura em torno da estrela tem um diâmetro maior do que o planeta Júpiter. Vejam o que nos aguarda. É para essas civilizações que nós estamos avançando. Essas civilizações não saberão da existência dos outros planos espirituais, não saberão dos processos kármicos. Se o pensamento é energia, quais serão as minhas formas, pensamentos em torno de mim, se eu estiver pensando em preencher a minha roupa com bombas e explodir um avião, em destruir um prédio, em se utilizar de um cargo público e desviar fortunas em meu benefício? Não poderei habitar tais civilizações. Vejam como está absolutamente de acordo com tudo que o Espiritismo está nos mostrando. Para onde que eu vou? Ultrapassando o fenômeno natural da morte do corpo físico ou desencarnação do espírito, onde é que eu vou ingressar? Universos paralelos. Daí o nome do meu livro, que será, se Deus quiser, né? Eu acho que Ele quer, em 2019. Planos espirituais ou universos paralelos. Esse é o nosso futuro. E eles chegam agora já a aceitar a existência de civilizações do tipo 5 e 6. Segure-se na cadeira para não cair. Civilizações do tipo 5. A ciência está dizendo que eles sabem como utilizar de forma inteligente as energias dos universos paralelos ao nosso. O ectoplasma entra nessa? E ainda chegam ao assinte de admitir a existência de civilizações do tipo 6. Sabe o que é uma civilização do tipo 6? Aquelas que sabem como construir um universo inteiro. O nosso universo tem 13 bilhões e 700 milhões de anos, até o tal Big Bang. Eles estão dizendo que antes desses 13 bilhões e 700 milhões de anos, já existiam civilizações inteligentes e que o nosso universo não pode ser obra do acaso. Há muitas moradas na casa do meu pai,
moradas físicas e moradas espirituais. O Evangelho não é um ritual, nem uma crença para quem vive numa cidade, e sim, é o código moral das galáxias. Em qualquer outro planeta que nós venhamos a habitar no futuro, nós seguiremos as práticas evangélicas. Então Kardec ampliou as fronteiras além do mundo e nos apresentou uma religião cósmica, universal. Conclusão: somos um depósito infinito de informações que iremos acumulando ao longo da eternidade. Isso é o que nos aguarda. Eu deixo a figura de Frei Luís, mais uma vez, agradecendo a oportunidade maravilhosa de eu estar aqui com os senhores. Que Deus abençoe a todos que aqui estão, os seus guias e protetores espirituais, as suas famílias e os seus ambientes de trabalho. Muito obrigado. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!